Olá, bom dia. Sou o César Borges, analista independente, e hoje vou dedicar-me a analisar as ações do BES. Temos aqui o gráfico desde 94 e podemos verificar aqui este estrondoso e genuíno bull market da segunda metade dos anos 90, em que a cotação subiu do mínimo a 3,23 ao máximo a 16,69. Mas atenção que este valor é corrigido pelos dividendos, aumentos de capital ou stock splits que possam ter havido. Eu julgo que não houve nenhum stock split, mas portanto o valor pode não ter sido exatamente este, uma vez que este valor é corrigido. E isto foi uma subida de 417%, ao que seguiu uma queda de 62% para este mínimo a 6,41 aqui em 2001, e depois um novo bull market menos expressivo do que este, em que a cotação subiu 180% até ao máximo a 17,98. A partir daí, de meio de 2007, houve esta queda brutal de 75% para um mínimo a 4,48, e nos últimos dias tem-se verificado uma recuperação da cotação do BES. Avançando. Quando o BES reportou os resultados do quarto trimestre, anunciou um novo aumento de capital. Não é surpresa nenhuma para quem tem seguido o BES. Este já é o sexto aumento de capital em 15 anos, como veremos a seguir, só que este é bastante mais significativo. É um aumento de capital de 1,2 mil milhões de euros, o que aumentará o número de ações emitidas em 45% para 725 milhões de ações. Atualmente o BES tem 500 milhões de ações e vai passar para 725 milhões. Este efeito do número de ações fará a capitalização bolsista subir 45% automaticamente, uma vez que a capitalização bolsista é o número de ações vezes a cotação. Portanto, o valor do banco sobe 45%, não porque a cotação sobe, mas sim porque o número de ações representativo do valor da empresa sobe 45%. Dos atuais 2.800 milhões, que é o que o BES vale atualmente, para 4.053 milhões. Ora, é evidente que isto vai ter depois de ser corrigido, a cotação vai cair a seguir ao aumento de capital, como faz sempre, para corrigir este aumento. Mas avançando, porque é que eu digo que é outro aumento de capital? Temos aqui os 6 que o BES fez, só que foram bastante menores. Vejam aqui em 95, o número de ações subiu de 265 milhões para 288 milhões, depois em 98 subiu aqui para 309 milhões, em 2000 para 348 milhões, em 2002 402 milhões, e aqui houve aqui algumas compras de ações, em 2006 para 494 milhões, e agora este é brutal porque a cotação está baixa e eles querem angariar muito capital, então vão ter que emitir uma quantidade brutal de novas ações para 725 milhões de ações. E a capitalização bolsista, que é esta linha vermelha, atingiu aqui este pico em 98 a 5.157 milhões de euros, e depois aqui um novo máximo já quase nos 9 mil milhões de euros. Portanto, aqui representa 80% mais este máximo na capitalização bolsista, enquanto que, como víamos no gráfico, este máximo foi um pouco mais alto que aquele, por causa do efeito de diluição deste aumento do número de ações. Atualmente a capitalização bolsista ainda não é aos 4.053 milhões, eu já estou a contar com estas novas 225 milhões de ações que vão ser emitidas derivado do aumento de capital. Enfim, avançando. Aqui no curto prazo verificamos esta subida. Para mim é uma operação de charme antes da Assembleia Geral 30 de Março, para que o aumento de capital seja bem sucedido. Se a cotação estiver mais alta, imaginemos aqui nos 6,5, que eu julgo possível, depois quando o BES propor a venda de ações, novas ações aqui a 5, vai parecer um excelente negócio, que era o que estava há um mês atrás, um mês antes. Portanto, eu julgo que esta subida, reparem aqui no aumento do volume, e este disparo aqui foi para chamar a atenção, na minha opinião, e isto é para depois diluir o capital a partir de um valor mais alto. Em termos aqui da estrutura dos empréstimos, quer dizer, não vou analisar todos os dados ou falar sobre todos os dados do BES nesta pequena análise, não pode durar mais de 10 minutos, por isso vou-me focar naquilo que eu julgo mais importante. Reparem aqui na estrutura dos empréstimos do BES desde 2001. A barra total representa o volume total de crédito, que aumentou de cerca de 9 mil milhões de euros para um total de 50 mil milhões de euros. Isto não representa o total, representa só
os empréstimos à habitação e os empréstimos às empresas. A parte azul são os empréstimos à habitação e a parte verde são os empréstimos às empresas. Reparem aqui como em 2001 os empréstimos à habitação eram de 8.235 milhões de euros. O volume de crédito que estava, em inglês diz-se outstanding, concedido, e esse montante subiu ligeiramente ao longo dos anos, especialmente aqui a partir de 2007 e 2008, subiu para 10.945 milhões de euros. Um crescimento de 32% em 7 anos, uma taxa média anual de crescimento de 4,1%. Agora reparem aqui na comparação com as empresas. Em 2001 o volume de crédito às empresas era 932 milhões, este bocadinho verde aqui. E depois foi aumentando, 1.053 milhões em 2002, 1.754 milhões em 2013 e em 2004, quando este salto muito brusco para 16.532 milhões e continua a aumentar esta barra verde, para os atuais 30.521 milhões de euros de empréstimos às empresas. Portanto, já sabemos onde é que as outras empresas do PSI 20 se endividaram tanto, foi nos bancos, principalmente os bancos portugueses, e o BES é um deles. Portanto, como as famílias já estavam saturadas e não conseguiam contrair mais crédito, crédito à habitação subiu bastante pouco, os bancos concederam aqui um volume de crédito às empresas quase inacreditável. A taxa média anual de crescimento dos empréstimos às empresas foi 64%, avançando, e este crédito, esta barra verde, já representa mais de 60% do crédito do BES. O BES tem 53 mil milhões de euros emprestados para um capital próprio de 3.900 milhões de euros. Isto significa uma alavancagem de 13,6 vezes e o capital próprio representa 7,4% do volume total de crédito. As provisões para crédito mal parado neste momento estão em 2,2% do total do volume de crédito e eu pergunto até onde irá subir o crédito mal parado. Analisando as outras empresas do PSI 20, muitas delas com sérias dificuldades e dívidas dos 3 mil milhões de euros para cima, eu pergunto se o crédito mal parado não vai subir aqui até aos 7% do volume total de crédito, ou mais até. Por isso eu estou muito preocupado, já não é de hoje, já estou bastante preocupado com os bancos há muito tempo e com as empresas, e se as empresas não conseguirem pagar os créditos, claro que os bancos vão sofrer bastante. E esta coisa de considerar que os 8% do Core Tier 1 Ratio, que é o rácio do Banco de Portugal de segurança para os bancos, eu acho que esse rácio é muito baixo e ser bastante mais alto, porque os bancos não estavam nada preparados para vir agora aqui uma recessão ou uma depressão, enfrentam esta situação económica extremamente alavancados, como nunca tiveram na história. Portanto, o risco é elevadíssimo e eu estou bastante negativo aqui no BES, especialmente porque tem que ser de aumentar o capital. Portanto, a cotação para mim no longo prazo só tem um caminho, que é para baixo. Embora aqui no curto prazo assistam a estes fenómenos, em que há aqui este puxanço para depois haver a diluição do aumento de capital. Julgo até que a cotação pode atravessar esta linha de tendência descendente e ir aqui até aos 6, 7, quem sabe. Não me surpreenderia, mas daqui a um ano ou dois julgo que o BES estará aqui abaixo dos 4. Tenho poucas dúvidas em relação a isso, porque as empresas estão com muitas dificuldades e duvido muito que consigam pagar os créditos e que o crédito mal parado não suba muito substancialmente nos próximos trimestres. Mas continuarei a analisar. Esta análise será atualizada em www.borjainvest.com. Se já registres no site, que depois vou mandar uma newsletter, porque o site ainda vai evoluir bastante, não vou ser só analisar as empresas do PSI 20, porque até agora só encontrei duas das quais gosto bastante, a Jerónimo Martins e a Simpor. Todas as outras não estou negativo nelas. Portanto, estou ansioso para me expandir para os mercados americanos e europeus. Obrigado, bom dia, até à próxima.